Olá, Meletes, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder as perguntinhas que vocês deixaram pra mim lá na minha foto do Instagram que eu postei esse final de semana, pedindo pra vocês mandarem as perguntas que vocês quiserem, porque faz muito tempo que eu não respondo perguntas de vocês em vídeo. Então, bora lá que tem bastante pergunta legal e tem muito assunto pra gente conversar. Eu não sei se eu vou conseguir responder as perguntas de todo mundo, porque tem mais de 60 perguntas, mas eu vou respondendo aqui. Teve algumas perguntas que foram repetidas, então pode ser que eu acabe respondendo todo mundo, mais ou menos. A primeira pergunta é da Maura Ramos. E ela quer saber se eu liguei, se eu não pretendo ter mais filhos, né? Pra quem não sabe, é ligar as trompas. E não, eu não fiz isso, eu não liguei as trompas. E assim, gente, atualmente eu não quero ter mais filhos, sabe? Mas o Papai Amélio também não operou e a gente tá deixando assim no ar. No momento eu não quero. Talvez se a gente for querer outro filho daqui uns 5 anos, sei lá, tipo, o Lourenço tem que estar maior que a Júlia, mais independente, não sei. Vamos ver como vão ser as coisas e mais pra frente a gente vê. Então, cenas dos próximos capítulos aí. Próxima pergunta é da Diário da Rai. E ela quer saber, agora como segundo filho, o que você está fazendo para não cair na rotina com o Papai Amélio? Ela quer saber se eu sinto vontade de sair do Brasil, fazer alguma viagem, alguma coisa assim. Então, beijo, Rai. Obrigada pela sua pergunta. E, na verdade, assim, a gente procura sempre, né, fazer alguma coisa juntos, assistir um filme, e etc. A primeira vez que a gente saiu, assim, foi esses dias atrás, sem os filhos, e foi muito bom, muito bom. Então, com certeza repetiremos mais vezes, porque foi demais poder sair, poder jantar, poder fazer as coisas assim, sabe? Sem se preocupar. Até a hora que a gente foi sair do carro, a gente falou assim: meu Deus, não tem que tirar 2 filhos do carro, colocar 2 filhos no carro, pegar carrinho, pegar bolsa, sabe? Então, foi muito bom. Próxima pergunta é da Ana Flávia e ela quer saber se eu não me sinto entediada cuidando da casa e dos filhos e se eu não tenho vontade de ter uma carreira. Um beijo, Ana Flávia. Obrigada pela sua pergunta. E não me sinto entediada. Eu amo cuidar da minha casa, dos meus filhos e eu tenho uma carreira, né? Eu tenho um trabalho. Eu sou blogueira, eu trabalho com isso, eu trabalho com o YouTube, eu trabalho com o meu blog, com as redes sociais. Então, assim, minha vida não tem nada de entediante, muito pelo contrário, ela tem muito de estressante, cheia de coisas pra fazer, mas é o que eu amo fazer, é o que eu faço por paixão, então. Próxima pergunta é da G Amabile e ela quer saber se a gente pretende construir outro quarto. E sim, na verdade, nossa casa tem estrutura para ser um sobrado, então mais para frente, num futuro distante, a gente pretende sim fazer a parte de cima que tem 2 suítes, tem um closet, 2 suítes e um escritório, mas né, ó, vai chão ainda, porque para fazer essa reforma, a gente vai precisar de ter muito dinheiro guardado e isso é uma coisa que vai demorar um bom tempo. Próxima pergunta é da Érica Aguiar e ela quer saber como que eu consigo conciliar a casa, as crianças, o blog e o marido, se eu vou levando ou divido os meus horários. Um beijo, Érica, obrigada pela sua pergunta e eu divido os meus horários, senão eu não consigo fazer, né, as coisas que eu tenho para fazer. Então, de manhã eu cuido da casa e cuido do Lorenzo, né, que a Juju está na escola, então ele acorda geralmente entre 9 e 9 e meia, então até da hora que a Júlia sai, que é 7 e meia, até 9 e meia, eu só me dedico à casa, aí depois eu me dedico um pouquinho ao Lorenzo e tal, e aí eu busco o Juju na escola, cuido deles nesse período de horário de almoço, cuido do almoço, cuido da cozinha ali, daquela parte. E agora, nesse horário que eu estou gravando vídeo, que é 1h30, 2 horas por aí, que é a hora que eles estão dormindo, é a hora que eu trabalho nas coisas do blog. Então, é a hora que eu sento, gravo vídeo, é a hora que eu faço post e etc. Então, de manhã casa, de tarde trabalho e à noite eu vou pra academia ou eu fico em casa mesmo, fico com a família. Então, é o jeito que eu divido aí a minha rotina para dar conta de tudo. Próxima pergunta é da K Decora. E ela quer saber qual a maior dificuldade que eu tive no cuidado com a casa e com a beleza depois de ter o segundo filho. Um beijo. Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que maior dificuldade não teve, sabe? Mas eu fiz um esforço imenso pra me reencontrar de novo. O Lourenço nasceu em agosto, né, do ano passado. E, na verdade, eu só fui conseguir parar pra cuidar de mim de novo
esse ano, a partir de janeiro, fevereiro. Então, assim, levei um tempinho, mas desde que ele nasceu, eu tomei o cuidado de ter um tempinho pra mim, de fazer uma unha, de tomar um banho demorado, sabe? Então, assim, eu sempre me preocupei em não esquecer de mim, sabe? Em todo esse tempo. Mas foi um pouquinho difícil de conseguir retomar, assim, a minha rotina comigo, sabe? Normal. Próxima pergunta é da Bianca Junqueira e ela quer saber se eu tenho uma profissão ou se eu sempre cuidei da casa. Um beijo, Bianca. E eu tenho uma profissão, eu fiz faculdade de nutrição, eu já falei isso pra vocês em vários vídeos. Eu só não tenho o diploma porque eu fiz toda a parte teórica, fiz o TCC, mas eu não cumpri os 3 últimos estágios, então eu não tenho o diploma, não sou formada, não posso atuar na área e nem quero. Mas assim, né? É isso. E eu sempre trabalhei, na verdade, na parte administrativa. Então, eu trabalhava com RH, com faturamento, contas a pagar, contas a receber. Desde quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei com essas coisas. Então, no meu currículo, eu tenho bastante experiência nesse setor. Mas não pretendo voltar a trabalhar com isso nunca mais na minha vida, se Deus quiser. Próxima pergunta é da Eu Priscila Ricker. E ela quer saber como eu consigo fazer a Júlia e o Lourenço dormir. Se eu faço um e depois o outro, ou se os dois ao mesmo tempo. Um beijo, Pri. E, gente, não, esquece fazer os 2 filhos dormirem ao mesmo tempo, isso não existe, eu acho. É muito, assim, um acorda o outro, não rola. Então, é sempre assim, o Lorenzo vai, dorme, enquanto isso a Júlia fica quietinha, mexendo no tablet, no sofá, alguma coisa assim, pra não fazer barulho também. E aí, a hora que ele dormiu, ela vai e dorme. Sempre assim, tanto de noite quanto na hora do almoço, agora esse horário que eles estão dormindo, porque senão dá treta. Eu falo que dá treta, ela desperta ele, aí os dois ficam acordados, aí começa a choradeira. Então, é sempre um depois do outro. Próxima pergunta é da Michelle MTCS. E ela quer saber como é minha rotina com o caso bebê pequeno quando a Júlia volta pra escola. A Júlia voltou pra escola essa semana e a minha rotina eu já falei, né? De manhã eu cuido da casa, faço as coisas, divido um pouquinho por dia pra não sobrecarregar também, né? Pra não ficar com milhões de coisas pra fazer ao mesmo tempo. E cuido das crianças, cuido do trabalho, já falei os horários pra vocês, então é mais ou menos isso. Não é impossível, é só se organizar. A palavra-chave é organização. Próxima pergunta é da Carol Castilho e ela quer saber se eu pretendo colocar o Lorenzo na escolinha com a mesma idade que coloquei a Júlia. E sim! Um beijo, Carol! Eu pretendo colocar ele com 2 anos na escolinha. Na verdade, ele faz 2 anos no meio do ano que vem, né? Então, eu não sei se ele entra no meio do ano ou se ele vai entrar só com 2 anos e meio. Mas com certeza ele vai. Foi muito bom pra Júlia e eu tenho certeza que vai ser muito bom pra ele também. Então, sim, sim. Próxima pergunta é da Luíse Bela e ela quer saber qual é a minha meta com relação à corrida e se ela pode sonhar em me procurar na TV na corrida de São Silvestre. Um beijo, Luíse, e com certeza um dia eu chego lá, mas a São Silvestre é o triplo da distância que eu tô acostumada. Então, por enquanto, ela está fora de cogitação. Esse ano não vai rolar. Quem sabe o ano que vem. Talvez o Papai Amélio corra na São Silvestre, mas eu não vou correr, com certeza. Então, quem sabe um dia a gente chega lá. A corrida é evolução, né? A gente vai evoluindo aos poucos. Então, pode ser que um dia eu chegue lá sim. Próxima pergunta é da 21 Tatiana e ela quer saber se tem muita diferença entre a Júlia quando tinha idade do Lorenzo e ele, tanto no desenvolvimento como na forma como eu lidei com eles. Um beijo, Tatiana. E, gente, menino é totalmente diferente de menina, sério. Tipo, ele é mais agitado, ele é mais bagunceiro, ele não tem foco nas coisas. Tipo, a Júlia era super organizadinha, super focada, ela ia brincar com brinquedo, era, sabe? E o Lorenzo já é mais porra louca, já é oba-oba, bagunça e vamos bagunçar e vamos fazer, sabe? É muito diferente. Tipo, uma coisa que a Júlia nunca fez e o Lorenzo faz desde bebezinho é brincar com o carrinho. Ele, desde que ele começou a engatinhar, ele pega o carrinho e sai empurrando o carrinho pela casa, sabe? Brincando, coisa de menino mesmo. Brincar de bolinha, de ficar jogando a bolinha assim, e ir buscar e correr atrás da bolinha pela casa. É muito engraçado isso, porque né? Parece que é instinto, não sei. E a Júlia sempre gostou de brincadeiras mais metódicas, assim, mais organizadas. Então, tem uma diferença bem grande entre os dois, assim. A personalidade também é bem diferente. A Juju é mais nervosinha, o Lorenzo é mais calmo, mais obediente. Então, assim,
né? Lógico que são diferentes, são duas pessoas diferentes, mas entre menina e menina eu senti essa diferença também. Próxima pergunta é da TP Alexandra e ela quer saber os produtos de beleza que eu estou usando no momento. E Alexandra, eu posso fazer um vídeo pra vocês, se vocês quiserem, deixem aqui embaixo pra mim nos comentários, que eu faço assim, um vídeo sobre os meus produtos atuais aí de beleza, mas não tem muita novidade não, é a mesma coisa de sempre, gente. Próxima pergunta é da Rê Lima e ela quer saber qual a maior dificuldade na criação dos filhos e qual seria a minha viagem dos sonhos. Rê, eu acho que, um beijo pra você, eu acho que a maior dificuldade na criação dos filhos é a educação. É muito difícil educar um filho e se a gente não tomar cuidado, a gente educa da forma errada. A gente acaba fazendo as vontades e aí não dá muito certo. Então, eu acho que é a parte mais difícil é ter pulso firme e educar. E com relação à viagem dos sonhos, eu tenho muita vontade de ir pra Disney e eu tenho muita vontade de conhecer Paris também, essa parte assim de Europa, sabe? Mas um dia eu chego lá. Eu tenho vontade, eu tenho sonho, mas eu sei que um dia eu vou conseguir ir pra lá. Próxima pergunta é da Bianca Alves e ela pediu pra eu falar uma qualidade e um defeito meu. Um beijo, Bianca. Olha, eu acho que uma qualidade é que eu sou extremamente organizada, eu gosto de organizar as coisas, de me organizar, e eu acho que isso é uma coisa bacana, sabe? É uma coisa que joga do meu lado, assim. E um defeito é que eu sou uma pessoa um pouco estressada. Eu sei que eu sou, eu preciso mudar isso, mas eu não parece, né? Mas eu tenho um temperamento bem forte, então é uma coisa que eu batalho constantemente, mas que às vezes escapa. Próxima pergunta é da Flávia6098 e ela quer saber como eu mantenho a casa sempre arrumada e o que eu acho de ter tantas pessoas me admirando seguindo as minhas dicas e rotinas. Um beijo, Flávia. E, cara, é muito bom saber que tem pessoas que se inspiram na gente, sabe? Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, que me deixa muito animada. É bom demais, cara. Não tem, assim, outra palavra. E eu me sinto grata, sabe? Por poder ajudar vocês, por receber tantos e-mails de carinho de vocês. Então, sério, é muito gratificante. Eu acho que a palavra é gratidão, sabe? Me sinto muito grata por poder desempenhar esse trabalho e por poder ajudar tantas pessoas igual eu ajudo. Isso me faz seguir em frente, sabe? Me faz levantar e pensar em conteúdo, em produzir conteúdo e, acima de todas as coisas, assim, é o que me motiva. Próxima pergunta é da Aninha TS e ela quer saber como é fazer tudo isso com filhos pequenos e quem me ajudou no pós-parto do segundo filho. Não é fácil fazer tudo que eu faço com 2 filhos pequenos, mas a gente dá conta, cara. Não é impossível, sabe? Nada é impossível, eu acho, sabe? A gente se organizando, a gente dá conta. No pós-parto, com certeza eu precisei de ajuda e foi a minha mãe que me ajudou nos primeiros dias, depois a minha sogra veio também, me ajudou, mas os primeiros dias mesmo foi ela, então ela cuidava de tudo da casa pra mim e eu só cuidava dos bebês, tanto da Júlia quanto do Lorenzo, minha sogra também depois veio e fez a mesma coisa e, gente... Cara, no começo a gente precisa de ajuda, a gente não dá conta, não adianta. Eu acho que eu só voltei a dar conta mesmo das coisas depois de uns 2 meses, mais ou menos, que é quando as coisas entram na rotina, né? E uma coisa muito importante é rotina. Se você tem rotina e se você se organiza, você consegue sim dar conta de tudo. Então, esse é um dos segredos. Próxima pergunta é da Lilian e ela tem 2 filhos que estão numa fase de brigas e ciúmes e ela quer saber o que eu acho de inverter os períodos da escola, um ir de manhã e o outro ir à tarde. E a Emily do Minha Vida de Mãe também quer saber sobre esse assunto, então, gente, a minha opinião é, cara, se tá tenso, divide. Eu lembro quando eu era mais nova que eu estudava num horário, meu irmão estudava em outro. E, gente, não tem o que fazer, cara. Às vezes a gente pira com as crianças. A Júlia e o Lourenço já brigam, tem hora. Então, assim, é um alívio. Agora que acabou as férias, que ela vai pra escola meio período e ele pode, sabe, ficar meio período aí só no tempinho dele. E eu, com certeza, assim, se começar a rolar essas tretas aí, eu com certeza vou dividir o horário dos dois. E aí eles vão ainda ter um período pra ficar juntos, pra brincar juntos. E eu acredito que esse período que eles vão ter juntos, eles vão aproveitar muito mais do que ficar o dia inteiro juntos, só brigando.
Próxima pergunta é da Ana Alice Ribeiro e ela quer saber qual é a sensação de sair pra rua e ser reconhecida pelas pessoas. Um beijo, Ana Alice. E, gente, é muito engraçado. Eu adoro encontrar com vocês. Eu acho que é uma delícia, sabe? Sempre são abraços muito carinhosos. É sempre um momento muito gostoso. E é engraçado porque todo mundo que me vê fala assim: ai, você é a mamãe Amélia? E tipo, sou eu. Tipo, ninguém fala, ai, você é a Jenny, você é tudo bem e tal. Não, todo mundo, você é a mamãe Amélia? Ou tipo, oi, mamãe Amélia. Sabe assim? Então eu acho super legal, eu acho super gostoso. Eu adoro encontrar vocês. Várias pessoas já me falaram, eu vi você em tal lugar, mas eu fiquei com vergonha de falar. Não, gente, não fiquem com vergonha. Venham falar comigo, venham me dar oi, venham me dar um abraço, que eu adoro essa interação com vocês. Próxima pergunta é da Dea Tani e ela quer saber qual é o critério que eu uso para fazer publicidade. E Dea, um beijo pra você. Essa pergunta é muito importante. O critério é se eu uso ou usaria e eu testei e aprovei o produto. Eu acho que eu jamais na minha vida, por dinheiro algum, faria uma publicidade de um produto que eu não gosto, que eu não uso ou que, sabe, que não tem nada a ver comigo ou com o meu dia a dia ou com a minha família. Então, assim, vocês podem sempre ter certeza que se eu tô indicando uma loja ou um produto ou uma marca para vocês, é porque realmente essa marca é legal, é positivo, vocês podem confiar, podem comprar, podem fazer o que for, né, dependendo do que eu esteja indicando, porque acho que a minha ética profissional não permite que eu indique qualquer coisa que eu não usaria pra vocês, que eu não tivesse na minha casa, que eu não oferecesse pros meus filhos. Então, assim, nunca, jamais. Esse é o primeiro critério que eu uso. E segundo, assim, né, tem algumas publicidades que não tem nada a ver e tem algumas publicidades que até tem a ver, mas que não se encaixa no meu perfil, sabe? Às vezes eu uso aquele produto ou usaria aquele produto, mas a proposta da marca não se encaixa no que eu faço, por exemplo, sabe? Com vocês, fica uma coisa diferente, muito forçada, então eu acabo não fazendo. Então, sim, eu recuso propostas de publicidade, eu aceito somente aquilo que realmente é do meu interesse, é do que eu uso, do que eu, sabe, tipo, acredito. Então vocês podem ter certeza que vocês podem confiar, porque critério para publicidade eu acho que é uma das principais coisas que uma blogueira tem que ter. E eu há tanto tempo já aí, né, com blog, com essas coisas, com certeza já aprendi a lidar muito bem com isso. E é isso. Vocês podem confiar que eu só indico o que realmente é bacana. E hoje em dia eu acho muito legal porque algumas marcas que me procuram para fazer publicidade, como por exemplo a Destaque, são produtos que eu uso há anos, sabe, aqui em casa, e aí aquela marca vem e fala, vamos fazer uma publicidade juntos, vamos fazer um vídeo, né, patrocinado e tal, e aí tudo é combinado entre nós, sabe, tipo, não é assim, a marca fala, você vai fazer isso. Não, é uma troca de ideias, sabe, tipo, adequado pro que eu faço, pro que eu falo, então assim... É muito legal hoje em dia poder ver marcas que eu uso no meu dia a dia chegando e querendo fazer alguma coisa comigo. É um reconhecimento pelo meu trabalho, eu fico muito feliz e eu espero que vocês também entendam essa parte, né? Porque se esse é o meu trabalho, qual é o problema de eu receber para falar de produtos que eu gosto, que eu uso? Então vocês podem ficar tranquilas que eu jamais vou dar uma dica para vocês de alguma coisa que não seja legal e que não seja bom pra vocês também, assim como é pra mim. Próxima pergunta é da Drica Correia e ela quer saber se eu planejei ser uma youtuber famosa ou se simplesmente aconteceu. Um beijo, Drica. E cara, eu não me considero uma youtuber famosa, sério. Pra mim é tão normal, assim, sabe? Talvez por eu não ter a dimensão de quantos são, sei lá, quase 80 mil pessoas me assistindo, mas... eu não me considero famosa, vocês acreditam? Eu acho que o que eu faço é tão normal, assim, sabe? E, eu nunca planejei isso tudo que tá acontecendo. Lógico que a gente sempre pensa, né, em crescer, né, tipo, chegar em 100 mil, que eu tô muito ansiosa pra chegar em 100 mil e faltam tão pouquinho. Mas, assim, eu não vejo, sabe, tanto números, tanto fama, eu não acho que eu sou famosa. Eu faço tudo assim, eu sou muito normal, eu acho. Sou uma pessoa normal, sabe? Então, assim, sei lá. Nunca planejei nada e eu não vejo, assim, que, tipo, um dia eu chegue a 1 milhão, por exemplo.
é muito distante, assim, sabe, da minha realidade. Então, não sei, não é minha intenção. Próxima pergunta é da Dai Bar Carla. E ela quer saber se com a crise que está passando no nosso país, a renda como blogueira e youtuber dá pra suprir as necessidades da casa. Um beijo, Dai. E, cara... Não, gente, não é tanto dinheiro assim que a gente ganha, né? E mesmo porque a minha renda não é a renda principal da nossa casa. A minha renda, a gente conta como uma renda extra, né, na verdade. Apesar de eu ter algumas coisas fixas, mas não dá pra contar, sabe? Então, assim, quando entra uma graninha é legal, ajuda no mês, né, tal, mas ainda não é a minha principal fonte de renda. A nossa renda da nossa casa vem do salário do meu marido, do dinheiro que ele ganha no trabalho dele. Mas o que eu ganho ajuda sim, claro, não posso dizer que não. E não estou sentindo, assim, tipo, essa crise, sabe? Eu acho que diminuiu um pouco, sim, as publicidades, né, tal. Mas com relação ao YouTube, pra mim não mudou nada, continua a mesma coisa. E a última pergunta, porque esse vídeo já está gigantesco, é da Selma... E aí o resto do seu nome, Selma, me desculpe, mas tá muito confuso. Não dá. E ela quer saber se vale a pena ser blogueira com tanta concorrência. Um beijo, Selma. Olha, eu vou falar pra você que é difícil ser blogueira com tanta concorrência. Não é que vale a pena ou não vale a pena. Vale a pena, vale sempre. Porque eu acho que mesmo que você não ganhe R$1 sendo blogueira, você ajudar as pessoas e você ter esse feedback e esse carinho de quem te segue já paga qualquer coisa, sabe? Acima de qualquer dinheiro, o que eu faço é por vocês, sabe? É pra ajudar vocês, é pensando em vocês, procuro motivar vocês. É tudo, sabe, assim, pra vocês. Aí, lógico que se a gente receber pra fazer essas coisas, tipo o YouTube, eu gravo vídeo pra vocês, pra motivar vocês, mas se eu recebo dinheiro do YouTube por isso, é muito melhor, não é? Então, sabe? Mas a concorrência é complicada, porque tem muita gente que não dá valor ao seu trabalho como blogueira, sabe? O nosso trabalho é um trabalho tão importante, uma coisa tão séria, e tem gente que se vende por nada, que não faz, que não tem ética. Essa ética que eu falei pra vocês na publicidade. Então, assim, eu acho que é complicado concorrer com esse tipo de gente. Então, eu estou aí há 4 anos já, né, no mercado como blogueira. E é difícil, mas assim, a gente garante o nosso, a gente tem a nossa forma de trabalhar e as marcas reconhecem isso. E é muito bom isso, né, porque a marca tem o discernimento também. E é isso, cara. Não é difícil, mas a gente às vezes fala, meu Deus, como assim, sabe? Mas tudo bem, faz parte da profissão. E é isso, gente. Esse foi o vídeo respondendo as perguntas de vocês. Cara, ficou um vídeo muito longo. Eu não sei como eu vou editar tudo isso, mas enfim, né? Vou tentar reduzir o máximo possível, mas com certeza ficou bem comprido. Mas não tem problema, eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. E é isso, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu joinha pra ajudar na divulgação. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo, tchau!